Fala, pessoal, bom dia, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo? Então, pessoal, vamos dar continuidade à nossa disciplina, dar continuidade às nossas aulas. A aula passada a gente está falando sobre climatologia, né? Nós começamos a estudar o clima, vimos, vimos, fazendo tipo uma revisão, nós estudamos a atmosfera e o clima. A gente começou a falar sobre os principais gases, os principais componentes da nossa atmosfera. Lembra lá? Falamos sobre os principais gases, os principais componentes da nossa atmosfera. Falamos sobre a diferença de tempo e clima, clima e tempo. Aqui. Comentamos sobre as camadas da nossa atmosfera, lembra lá? Troposfera, estratosfera, mesosfera, atmosfera. Comentamos sobre isso, a de cada camada da atmosfera, que tem relação à biologia, né? Como funciona essa diferenciação, que tempo, que clima. Porque o pessoal confunde bastante, o pessoal olha assim para fora e fala assim, o clima hoje é chuvoso, o clima tá ensolarado. Expliquei essa diferença para vocês, como que funciona o tempo, como funciona o clima, falando dos principais elementos que formam a atmosfera, os principais elementos climáticos, falando da precipitação, falando da umidade relativa do ar, falando da temperatura, falamos das chuvas, lembra lá dos tipos de chuvas, três tipos de chuva, chuva frontal, chuva de como que três tipos de chuva. E falamos das chuvas de falar que a pesquisa dentro de como a razão causa, não pode ter só que assim, acho assim, porque eu não sei verdade, os conceitos. Aqui, primeiro eu acho que significa alto, não naquele livro, vamos que pelo livro, mas a gente estuda dentro do caminho certo, nas imposições iguais, características e das figuras, e aos o tempo das nações e regiões pelos pacientes, então destinou todo o livro, assim, não cria, cai do grau chuva, ou levantado com 21, tudo dentro, troca a comunicação do corpo. E a gente fazer a carreira de cultura da água, onde pode ser levada a ser colocando moderadamente a atmosfera, a geologia 2 graus de ar, oceâneas também são únicas, não pacientes, e as estruturas densas, florestas também, podem tudo lateral para produzir suas como se sim, ele é uma e a imunidade palavras como você vai colocar os locais de vai para o site da legislatividade a característica da nova área massa de ar da massa de ar são grandes a definição assim chega a ser retardada assim a massa de ar é uma grande massa de ar uma massa de ar que leva assim grandes massa de ar e características possui o local geralmente dividem-se continental e ele falou geralmente a continental é seca continental úmida. Então, você pega as chuvas e para a continental, que é de mas hoje é no norte do Brasil, Canadá, mas então, aqui, é a forma da e para a continental, e gente, a gente, talvez, aquela região que chama cidade, ele fica com umidade. Essa massa de então, vamos falar a extensão, geralmente, as massas formadas de então, a gente pegar uma carreira chuva, outra carreira em chá, mas já temos estabelecimento, eventualmente, a massa de a massa fatorial, essa já tem todas as Brasil, vai com a região ali do Rio Grande do Sul, região ali do Brasil, ele pessoal, tem mesmo informação e a medida isso é, por exemplo, chega lá no sul do Brasil, próximo de do Brasil, quando chega no centro de dois ele vai caminhando, a partir daqui, esse processo de formação, e ele vai cidade. Quando ocorrem marítimos. Correntes marítimas. Bora aí. Assim como as massas de ar, as águas oceânicas estão em constante circulação, deslocando entre os oceanos. Ao fazerem isso, elas conduzem características climáticas do ponto de origem, influenciando também no clima da região, que recebe sua atuação. As correntes marítimas podem ser quentes ou frias. Na costa, a gente vai falar da corrente Humboldt, que é a corrente mais fria do mundo. Exerce uma influência sobre o clima no Chile do Peru, sendo assim, sendo muito rica em plânctons,
micro-organismos, que é a base da cadeia alimentar marinha, servindo de alimentação para peixes. Essa corrente alimenta a indústria pesqueira dos dois países. Ela também interfere na formação do deserto mais seco do mundo, do Atacama, além de promover suas neblinas, favorecer o processo de povoamento da região costeira e a riqueza de nutrientes da água. Beleza, então as correntes marinhas podem ser quente ou fria. Elas transportam consigo características do seu local de formação, como, por exemplo, salinidade, a salinidade ou micro. Beleza? Pra quem já assistiu o Nemo aí, sabe o que eu tô falando, aquela parte lá das, das tartarugas. Sabe a parte das tartarugas? Acho que é o Nemo 1. Quando ele tá procurando o filho dele, vai encontrar as tartarugas passam derrubando todo mundo, ele pega carona com as tartarugas. Aquilo lá é uma corrente marítima. É como se fossem rios dentro do próprio oceano. Beleza? Próximo fator vai ser a chamada continentalidade. Continentalidade e maritimidade. Que é a aproximação, que é a proximidade, tem a ver com a proximidade em relação ao mar. Eu vou continuar seguindo aqui, que acho que é mais fácil para vocês situarem depois. O mar e a terra, continentes e ilhas, se aquecem de forma desigual, porque a água se aquece e resfria mais lentamente que a superfície sólida. Quando você vai tomar banho de mar à noite, nota que a água está quente. Portanto, áreas afastadas do oceano sofrem com o efeito da continentalidade, isto é, perdem muito calor muito rapidamente, sofrendo a grande variação da temperatura. Por outro lado, as áreas próximas ao oceano sofrem efeito da maritimidade, pois possuem temperatura que pouco variam ao longo do ano, dando essa variação de temperatura entre os dias e noites mais longos do ano, o nome de amplitude térmica. Portanto, quanto maior a distância de um lugar em relação ao mar, maior a diferença entre temperaturas do dia e à noite. Em geral, os dias são quentes e as noites são frias. Você perceberá isso quando você visitar uma cidade no sertão nordestino, como Brasília, assim como Brasília e outros estados da região centro-oeste. O que isso quer dizer? Galera, para quem já foi na praia, sabe o que eu estou falando. Você levanta de manhãzinha, por exemplo, pensa no exemplo disso aqui, ó, da areia e a água do mar. 10 horas da manhã, por exemplo, quando o sol começa a bater, quando o sol começa a esquentar, a areia está muito quente e a água do mar do que está fria pra caramba. Vamos supor que o dia inteiro fica fazendo calor, fica em torno de 30 graus, 35 graus durante todo o dia. A areia se consegue manter quente durante todo o dia. E a água do mar, ela vai esquentando com o passar do dia. Quando chega a noite, por exemplo, quando não tem mais o sol,
você percebe que a areia já está fria e a água do mar está o quê? Quentinha. Por quê? Porque a areia ela tem alta condutibilidade térmica. Ou seja, condutibilidade térmica. Ou seja, quando está quente, ela esquenta demais, quando está frio, esfria demais. Olha o exemplo nosso dos desertos aí. Cara, deserto durante o dia, ele faz 40 graus fácil, 45 graus, dependendo de 50 graus. Enquanto à noite faz 3, 4, 5 graus. Por quê? Por conta da quantidade de areia que lá tem. Durante o dia esquenta demais, então faz calor demais, durante a noite esfria demais. Deserto do Saara, para você ter ideia, no ano 2014 nevou nele, só para você ter ideia, tanto que essa amplitude, essa variação térmica é doida. Então, quando está quente, esquenta demais, vira uma fornalha, e quando está frio, esfria demais. Então, são condições assim, bem extremas. E a água já tem o contrário, já é o contrário. A água tem a chamada, ela tem uma alta capacidade térmica. Ou seja, ela demora a esfriar, mas quando esfria, ela demora a esquentar, mas quando esquenta, ela, por exemplo, ela não perde calor assim muito rápido. Ela consegue manter o calor. Então, consequentemente, a água e a areia são coisas que inversamente com relação à temperatura. A areia, quando tem calor, esquenta rápido demais, só que quando não tem, perde esse calor rápido demais, porque ela conduz muito calor, mas só que ela não consegue segurar. E a água já é o contrário, ela demora a esquentar, mas quando ela esquenta, ela tem o quê? Uma capacidade de retenção, de segurar a temperatura assim, muito grande. Por isso que cidades, por exemplo, próximo ao litoral, elas não têm muita variação na temperatura, por conta do quê? Da ação do oceano. O oceano ele absorve muito calor e mantém aquela temperatura mais ou menos estável durante o dia e durante a noite. Já cidades próximas, continentalidade, proximidade em relação ao mar, ou seja, cidades que não estão próximas, que são continentes, que estão longe do oceano, por exemplo, longe de áreas oceânicas, longe do mar, por exemplo, elas têm um dia quente pra caramba e a noite fria, ou seja, tem uma variação térmica muito maior. Isso influencia também no clima. Isso é um fator climático interessante também. Cidades próximas ao litoral, por exemplo, tendem a apresentar características, não sofrer tanto no inverno, por conta do quê? Por conta da ação do oceano. O oceano ele é aquecido praticamente durante o verão, ele é aquecido durante o período de estiagem, durante o período de altas temperaturas. Então, em épocas de inverno, a água está quente, então, consequentemente, a água do oceano funciona como uma barreira para não deixar o frio chegar de maneira tão intensa. Tem essa caracterização. Você vai, por exemplo, aqui para Brasília, o pessoal já é. Nós somos de Goiânia, eu sou acostumado para Brasília direto, então tem essa questão, tipo, passar o dia assim, em 35 graus fácil, 32 graus, e à noite a temperatura cair, tem aqueles ventos frios, frio às vezes. Beleza? Lembre desse papel da água. A água, principalmente o oceano, o mar, tem esse papel fundamental na questão, na perspectiva de segurar, de manter a temperatura assim mais ou menos estável. E o último fator que a gente vai comentar aqui com vocês vai ser justamente a vegetação. A cobertura vegetal que se distribui de forma desigual sobre a superfície da Terra influencia no clima de duas formas diferentes. Em áreas com muitas árvores, o contato dos raios solares com o solo é menor, portanto, a irradiação solar é menor. Com isso, os solos tornam-se menos quentes que nas áreas com vegetação mais ralas. Por isso, possuem menos sombreamento, pois essas possuem menor sombreamento e, portanto, uma taxa de irradiação mais elevada. A retirada de água do subsolo pelas raízes e lançando pelas suas raízes e lançando parte como vapor para a atmosfera por suas folhas, as formações vegetais podem contribuir para somar ao vapor liberado.
pelos mares, lagos e rios para aumentar a umidade, dando origem às massas de ar mar úmido. Então, essa atividade, vamos primeiro aqui, através da, como que a vegetação influencia? Através da absorção da energia solar e através da atividade de liberação de umidade, a evapotranspiração. Tem essas duas aí. A evapotranspiração é a liberação da umidade feita pelas árvores, pelas florestas, pelos bosques, através das suas atividades, retirada de água do subsolo, e é como se fosse a transpiração das árvores. A floresta amazônica, por exemplo, levanta de manhãzinha assim, você tem um lago, por exemplo, tem, por exemplo, uma florestinha, muitas vezes é muito comum você olhar assim para essa florestinha, você olhar para essa formação e ver tipo uma nuvem assim, ó, como se fosse uma nuvem ali bem próxima a ela. Aquilo ali é o que? Umidade que ela está liberando. Então isso tudo vai influenciar. A absorção, por quê? Por conta da energia solar, ela manda radiação. Locais que tem muitas árvores, elas conseguem absorver menos essa energia solar. Então, consequentemente, locais que tem mais árvores, a temperatura tende a ser o quê? Mais baixa que locais que tem o quê? Poucas árvores. Por isso que o desmatamento influencia de maneira tão significativa na questão que climática. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Essa parte é bem de boa, né? Finalizando, então, eu já falar a questão da formação dos ventos, a zona de alta pressão e a zona de baixa pressão, a superação. Vento é nada mais que pressões diferenciadas. Vai falar sobre o nome de alguns ventos, vai falar da brisa, da zona ciclonal, zona anticiclonal. Dá uma lida depois aí como que funciona o vento durante o dia, como funciona o vento durante a noite. Vou passar aqui tarefa de casa de vocês. Leitura da página. Tá. 226, 227. Destacando centrais de cada página. Realizar vinte e oito, 29 e 230. Beleza? Deixa eu conseguir mostrar aqui para vocês aqui um documentáriozinho. Só um momento. Se eu consigo.
seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Química para Vestibulando, do assunto Química. A capacidade térmica. Consegui achar aqui. Presta atenção. Vai falar um pouquinho vai falar sobre os desertos. Questão lá, a parte química. Por que o deserto faz frio durante o dia, faz frio durante a noite e é calor demais durante o dia? Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Química para Vestibulando. O assunto do vídeo de hoje será sobre capacidade térmica. A capacidade térmica nada mais é que a quantidade de calor absorvido por uma substância a ponto dessa substância alterar sua temperatura em apenas 1 grau Celsius. Vou colocar água para ferver e junto com essa água eu vou colocar uma pedra. Então, através de um termômetro, né, a gente vai medir a temperatura da água. Então, a gente pode perceber que a temperatura da água está ficando cada vez maior, até chegar na sua fervura. Mesmo sem o termômetro, sem medir a temperatura da água, eu sei que a água tem aproximadamente 100 graus Celsius. Por quê? Porque ela entrou no processo de fervura. Por que eu afirmei para vocês que a água estava aproximadamente a 100 graus Celsius? Porque numa pressão de 1 atmosfera, a água pura serve a 100 graus Celsius. Como eu usei água de torneira é uma mistura, então ela serve acima de 100 graus Celsius. A pedra também está a 100 graus Celsius. Por quê? Quando dois corpos estão em contato um com o outro, a tendência é sempre igualar suas temperaturas. Eu não medi com o termômetro a temperatura da água, porque esse termômetro é um termômetro pouco sensível, ou seja, ele só mede até a 43 graus Celsius, o máximo, e o mínimo é até 33 graus Celsius. Agora a gente vai medir a temperatura da rocha. Então aqui a gente pode perceber que a temperatura da rocha está a 42 graus aproximadamente. Agora vamos de novo medir a temperatura da água, para ver se mudou alguma coisa. Ó, de novo a gente vai resetar o termômetro. Novamente a gente viu que o Hzinho apareceu. Isso significa que a temperatura da água está maior do que 43 graus Celsius. Pode observar através do experimento, a rocha ela perde calor mais rápido do que a água, porque a água ela possui maior capacidade térmica do que as rochas. A gente pode perceber que em cidades praianas, a variação da temperatura no dia e da noite é muito pequena, ao contrário do que acontece no deserto. No deserto, durante o dia, a temperatura pode chegar a 60 graus Celsius, mas à noite ela chega a 0 graus Celsius. Isso acontece porque as rochas elas perdem calor muito rápido. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, clique no gostei. É aquilo que eu tinha explicado para vocês, a questão dos desertos. Durante o dia, quente demais, durante a noite, frio demais, justamente por conta dessa baixa capacidade térmica que os corpos têm de armazenar calor. Beleza? Diferentemente do oceano, né? O oceano ele demora a aquecer, mas quando ele aquece e consegue manter a temperatura por muito mais tempo. Ao mar. Beleza? Tranquilo?
Se quer fazer a tarefa de casa, qualquer dúvida, manda aí, pergunta. Também corri desses dias, mas assim que eu estou respondendo todo mundo assim, na medida do possível. Às vezes até fora do horário de aula, por conta da correria, tanto da minha parte quanto da parte de vocês. Beleza? Abraço e até a próxima aula.